Mas, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei. Hoje o Senhor falou algo comigo já pela manhã, né? Bem complexo, mas que todos nós vivemos, né? Então achei melhor trazer para vocês essa palavra bem tremenda. Por quê? Porque a geração em qual a gente vive hoje, né? Infelizmente não sabe ouvir não sabe lidar com a discordância, não sabe lidar com as diferentes opiniões, não sabe lidar quando um pedido seu não é atendido, quando as coisas não são feitas da forma que você quer. Então, essa palavra é muito específica, né? E muito pontual para os nossos dias. Então, em nome de Jesus, né? Que você entenda a seriedade dessa palavra, a importância dela para essa geração que está sendo criada, né? Desenvolvida aí nesse meio e muitas das nossas gerações também, as pessoas de 20, né? Anos para cima ali principalmente, 20 anos para baixo, principalmente porque nós com 30 ainda a gente apanhava bastante, né? A gente ainda tinha que respeitar pai e mãe, tinha que comer o que estava na mesa, tinha que ficar quieta enquanto o adulto fala, tinha que saber o nosso lugar, respeitar aos mais velhos, aos adultos, independente de ser nosso pai ou nossa mãe, nós tínhamos que ter respeito, né? Não era tudo do jeito que a gente queria, raras vezes era feito algo que a gente gostasse, mas também por falta de condição a gente entende muitas vezes, mas educação foi nos dada, né? Temor e respeito foi nos dado, e a gente sabe que pessoas de menos idade vêm com cada vez mais dificuldade, né? E falta desse respeito, dessa educação, porque desde criança os pais já olham para os bebezinhos, né? Para as crianças que começam a falar, para os pequenininhos, e quando ele faz alguma birra, algo para testar os seus limites, em vez de você impor os limites para eles, como pai e mãe que você é, né, responsável pela educação e criação dessa criança, o que você faz? Ah, ele não quer isso. Ah, ele não quer aquilo. Ah, não sei o que. Se ele faz aquilo ali, sabe que você dá o que ele quer, ele já sabe que ele já esse já não é um limite para você, que ele não tem limites naquilo ali, que ele fazendo o que ele quer, ele ganha qualquer coisa e não há limites para quando ele faz aquela birra. E cresce assim, achando que realmente não tem nada que ele não possa ter. E que mal você está instaurando no seu filho, que mal tremendo você está instaurando no seu filho. Porque quando ele for para a escola, já de pequeno, ele vai lidar com amigos que não vão fazer tudo o que ele quer. Ele vai lidar com professoras que vão dizer um não bem redondo para ele. Quando ele crescer e for adolescente, que ele se interessar por alguém, ele vai ouvir não daquela pessoa que ele gosta. Ele vai ter um relacionamento e a pessoa vai deixá-lo, vai traí-lo, vai dizer um não bem redondo para ele quando ele estiver muito apaixonado. E quando ele for trabalhar, as pessoas serão seriamente grossas com ele, dizendo: faz o que eu mando e não o que você quer. Então, ele não sabe lidar com limites, com disciplina, com regras, com ordens, com relacionamentos, com opiniões diferentes, com discordância. E esse mal está instaurado em nosso meio, são essas as pessoas que estão sendo geradas aí, que estão crescendo e vindo, né, e formando ministérios, e formando, e sendo líderes, e sendo membros, e com essas pessoas que a gente tem que lidar hoje, né, e não que elas sejam descartáveis ou não são próprias, não são boas o suficiente, são pessoas tremendas, especiais, todos nós somos únicos e carregamos algo único, mas esses males, essas mazelas que os pais deveriam ter implantado lá na primeira infância, desde que o bebezinho testou a sua paciência de não querer algo que você deu para ele porque era preciso, porque era para o bem dele, e ele não quis e fez aquela birra e você cedeu, desde ali você instaurou esse mal até hoje, né? E quanto mais velho fica, pior é, porque na adolescência, quando ele se rebelar, você não vai saber o porquê, mas a infância, a adolescência é a rebelião que se instaurou do que você projetou nele lá na infância.
Se lá na infância foi desse jeito, na adolescência, ele não vai dar a menor bola para sua palavra, porque você fala, porque na infância já era assim. E daí quando você pensar que agora eu posso conversar com meu filho e ensinar para ele que não é tudo do jeito dele, já é tarde demais. Isso deveria ter sido instaurado nele nos primeiros limites desde cedo. Então, claro que nunca é tarde, né? Para aqueles que creem no Senhor, todas as coisas nós podemos fazer e nós podemos restaurar os nossos filhos e trazê-los para perto, mas é muito mais doloroso, é muito mais difícil desconstruir aquilo que a gente poderia ter construído de uma forma perfeita, excelente, conforme a palavra do Senhor, porque se ela diz que o que a gente implanta nos nossos filhos desde a infância, se a gente ensina o caminho, né, a gente vai junto, mostrando para os nossos filhos como que é a palavra de Deus e como se vive a palavra de Deus todos os dias, e eles nunca mais vão se desviar deles porque eles vão ter prazer naquilo ali, é porque é real e é verdadeiro. Então a gente sabe exatamente que a consequência, né, se a gente não faz isso, a gente não insere isso desde pequenos, na primeira infância nos nossos filhos, deixar eles sedentos, a primeira coisa que eles aprendem a ler, a conhecer a palavra de Deus, porque quando eles estão na primeira infância, temos bíblias com figurinhas, que a gente, assim como a gente pega livros aleatórios aí da Disney, para contar para os nossos filhos antes de dormir, para aqueles pais que ainda entendem a importância de ter um tempo com o filho e não apenas largaram no celular para o mundo criar, a gente sabe que a gente pode pegar a Bíblia com figuras, com desenhos, com gravuras e contar para os nossos filhos as histórias da Bíblia que nós devemos saber, né? Porque nós devemos meditar nela de dia e de noite. Então, o Senhor está preocupado conosco, Ele não está aqui com um dedão grudado na sua cara dizendo que você está errado em tudo que você faz. Não, Ele diz, filho, vem cá, vamos recomeçar, filho. Há tempo de nós restaurarmos essa geração, de deixarmos um legado afiado à palavra de Deus como ela deve ser, para que eles aprendam limites, ordenanças, princípios, mandamentos e possam ser saudáveis, né, fisicamente, emocionalmente, porque esses males que a gente deixou, quando você tem dó de dizer um não para o seu filhinho, porque o olhinho dele tá lá com aquela carinha de choro, saiba que um mal maior você está provocando por simplesmente não ser verdadeiro com o seu filho e dizer não, filho, isso aqui você não vai fazer, você não pode, isso não é bom para você, e um dia você vai entender. Vai chegar um tempo que a gente vai conversar sobre, mas não é para você. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor para você. Encerra sempre com isso, eu sei o que é melhor para você. Porque quando ele conhecer a Deus, ele vai saber, ele precisa ter essa mesma confiança de que Deus é um pai que sabe o que é melhor para ele. E todas as coisas que ele passar com Deus em Cristo, ele vai saber que independente de ser contrário à vontade dele, ser diferente daquilo que ele idealizou, mas Deus sabe o que é melhor para ele. Porque ele cresceu com você, muitas vezes dizendo não, fazendo diferente do que ele pediu, mas sempre deu certo no final. Sempre foi o melhor para ele. Ele colheu lá na frente os benefícios dos limites, né? Daquilo que você impôs para ele, conforme a palavra do Senhor. Então, olha quão importante é tudo que a gente deposita dos nossos filhos desde pequeno, né? Tudo aquilo que a gente vive segundo a palavra de Deus desde sempre. O quão importante é ser fundamentado nela e conhecê-la verdadeiramente. Então, a palavra que o Senhor me mostrou hoje foi um versículo bem tremendo, assim, né? Um simples versículo, mas que a gente vê que é uma realidade nossa hoje. E tá lá em 2 Samuel 17, no versículo 23. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento, foi para casa, na cidade em que morava, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Olha quão sério é. Pessoas que não sabem ouvir um não, pessoas que deram uma opinião, né, às vezes até no ministério, né, porque muitas pessoas têm em si, né, infelizmente, né, uma manipulação natural,
e só se sentem confortáveis em lugares a qual elas possam manipular, em qual possa ser feito do jeito que ela quer. E quando a pessoa percebe que as coisas não estão mais fluindo da forma como ela quer, daquilo que ela sempre falou e sempre conseguiu manipular, ela sai, ela não dá conta e ela vai atrás de outro parasita, de outra pessoa sem discernimento, infelizmente, porque acontece muito, sem discernimento, ou aquelas que veem realmente a bondade em tudo, aquelas pessoas que não conseguem entender, não pedem discernimento no espírito, porque ainda que nós realmente devemos olhar as pessoas com bons olhos e tal, e tem todo aquele tabu de que maldade está nos olhos de quem vê, como se isso, a pessoa que tem discernimento no espírito, que é um dom que todos deveriam ter, né? A gente aponta aquilo que realmente está no coração da pessoa, porque o Espírito Santo testificou no nosso coração a má intenção no coração dela. A gente maldade está nos olhos de quem vê. Não, há uma linha bem tênue que apenas quem é espiritual consegue discernir, porque as coisas espirituais se discernem no espírito. Então não dá para esperar que pessoas que não fluem no espiritual entendam a diferença de que maldade está nos olhos de quem vê, que aquela pessoa que realmente reclama de tudo, murmura de tudo, tudo é feito para afetá-la, tudo é feito contra ela, tudo é feito para diminuí-la, para provocá-la, aquela coisa de perseguição, aquela maldade em tudo. Isso é uma coisa. Agora, discernimento de espírito, e você, por convicção no espírito e pelo que você conhece da palavra, apontar pessoas mal intencionadas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas isso aqui é natural. E muita gente está apenas presa nisso aqui. O espiritual são para aqueles que buscam o espiritual, aqueles que pedem discernimento no espírito e sabem, porque quando a gente fala sobre algo que é espiritual, o Espírito Santo traz paz, mesmo quando a gente aponta algo ruim, algo difícil da gente imaginar que aquela pessoa faria, né, ou tem essa intenção, mas o Espírito Santo testifica. Eu passo isso muito com o meu esposo, né, quando eu aponto algo para ele, na hora assim ele fica, ai meu Deus, sério? Mas depois lá na frente ele vê, o Espírito Santo sempre testifica, e hoje ele sabe confiar mais nesse discernimento, além do que ele já tem por ele, né? Como muitas vezes ele aponta coisas que eu também não vejo, né? Então, mas são coisas que a gente se surpreende, porque muitas vezes são com pessoas que a gente confia, pessoas que a gente não imagina, mas todos nós somos levados àquela luta, né? Do que eu quero fazer, do que a minha carne desejando fazer, né? Para agradar pessoas e atrair pessoas, sendo que a palavra diz que a gente não deve se moldar às coisas desse mundo. Então, ou seja, quando a gente quer fazer algo para o Senhor, a gente pode ser fiel e pleno e convicto na sua palavra, no que ela nos direciona, porque vai vir, vai dar certo, vai ser bênção, sem fazer nada meio termo. Agora, existe o Espírito Santo querendo fazer e controlar a nossa vida, como a gente declara e muitas vezes não deixa, né? Então, essa luta sempre tem. Então, às vezes, a gente tem que ser bem sincero, bem franco e bem honesto de dizer, olha, isso que você está falando, que foi uma direção do Espírito, não é. Porque a palavra de Deus fala isso e o Espírito Santo testifica apenas a palavra de Deus. Ele jamais vai nos dar uma orientação fora da palavra de Deus. Isso é muito sério, é uma posição que exige muito de nós, mas para quem leva a sério o lugar que o Senhor colocou, o direcionamento, o encargo que você carrega, quanto mais verdadeiro você for, por ser conhecedor da palavra, melhor é. Então a gente sabe que as pessoas vivem nessa luta, mas você deve instruí-las quando é um e quando é outro. E algo que eu deixo para vocês, para a vida, é: se não está dentro da palavra de Deus, se não está em conformidade com a palavra de Deus, tem que relativizar para encaixar, não é o Espírito Santo falando, é a tua própria vontade querendo fazer algo, e não tenha medo de assumir, porque a gente às vezes tem uma boa intenção, uma boa ideia, mas não coloque o Espírito Santo em coisas que veio de você, amém? Isso é algo sério, a gente falar em nome de Deus, daquilo que não partiu de nós, né? Então, a gente, nesse tempo, a gente tem que ser
muito alinhado com o que vem da palavra de Deus, né? Muito fundamentado na palavra de Deus, sem medo. Eu mesmo levo muito a sério o encargo que eu carrego sobre instrução e ensino, sobre o lugar de responsabilidade que o Senhor me colocou. Ele me plantou nesse lugar, ele me casou, né, com meu esposo, poderia ter me trazido em outros momentos para a vida do meu esposo, iniciado algo com ele juntos, mas ele me trouxe quando meu esposo já estava exercendo algo, porque ele já tem isso sobre a minha vida. E se o Senhor diz que tem, se o Senhor já me colocou ali e me capacita todos os dias e confiou a mim, né, essa autoridade, a gente tem que ter temor na hora de exercer, e é isso que eu carrego. Eu entendo o meu lugar, eu exerço o meu papel com muito temor, e eu não negligencio, né, aquilo que o Senhor me confiou. E isso é muito importante, porque olha só a consequência. Aitofel, ele foi um profeta nessa época, na verdade, né? Na verdade, eu não sei, ele é um conselheiro do rei, perdão, se ele era profeta, realmente eu não sei. Mas ele foi um conselheiro do rei, e do rei Absalão, que na verdade era um filho de Davi, um filho rebelde, como a gente já disse, porque, né, essas características, essas atitudes são de filhos rebeldes que não tiveram uma paternidade bem definida, né, bem resolvida, com princípios, né. Então, Absalão, filho de Davi, deu um golpe em Davi, né, ele começou a levantar alguns rebeldes com ele, né. Teoricamente pareceu que eles estavam levantando Absalão como rei. Davi fugiu com os seus, né, e com algumas pessoas que não quiseram deixar, foram fiéis ao rei, partiram com ele. Inclusive, nesse caminhar de Davi, havia uma pessoa ali esculachando, amaldiçoando Davi, e as pessoas em volta dele querendo que Davi permitisse que matassem o cara, e Davi disse: não toquem nele, porque se o Senhor permitiu que ele me amaldiçoasse nesse momento, por essa situação, o Senhor vai fazer o retorno, que o Senhor torne essa maldição em bênção. Eu não vou tocar na pessoa por causa disso, deixa ela seguir o que ela decidiu fazer, que ela colha aquilo que ela está plantando. Então, olha que sábio Davi foi nesse momento, né? Mas isso é para outro dia, né? Então, quando Absalão assumiu e Davi fugiu, o primeiro conselho de Aitofel para Absalão foi que Absalão perguntou, né, e agora, o que eu faço, né? Como que a gente vai agir? Aitofel veio com o pior conselho do mundo, que foi quando ele falou para Absalão assim, ó, pega as concubinas que teu pai deixou no castelo, no reino, e leva para cobertura e tem relações com elas lá, para que todo Israel veja que você rompeu relação com teus pais, com teu pai, né? Que você não tem nada a ver com ele, porque assim Israel vai saber que a gente vai saber aqueles que estão com você, porque eles se farão presentes, né? Farão uma aliança contigo, e sabendo que você não está reinando em conformidade com Davi, que vocês romperam realmente, que você é diferente, para mostrar sua autoridade e quem está com você. Olha que ideia absurda! E ele montou uma tenda no terraço e teve relações aos olhos de todos, né? Isso é uma das consequências também do adultério e do assassinato que Davi cometeu, né? Quando ele teve relações com Batseba, né? Mas, enfim, o Aitofel era uma das pessoas, assim, que o que ele falava era lei, o que ele falava era feito, tanto que esse conselho absurdo Absalão realmente fez, né? Porque às vezes a gente tem do nosso lado pessoas que nos dão conselhos absurdos. Como foi esse conselho de Aitofel? Um conselho absurdo, verdadeiramente, com tantos meios que Absalão tinha de mostrar sua autoridade como rei, né? Que ele já estava ali no lugar, né, de rei. Davi saiu, Davi foi embora, Davi não discutiu, Davi seguiu o seu rumo. Por que ele precisava fazer um papelão daquele, né? Uma situação grotesca daquela? Ele não precisava daquilo, mas ele ouviu um conselho que pareceu bom aos seus olhos, porque a necessidade dele era de impor uma autoridade, a necessidade dele era de ser engrandecido, a necessidade dele era de mostrar algo que ele já era, ele não precisava fazer aquilo ali, entende? E quantas vezes a gente tem do nosso lado pessoas como Aitofel, mas simplesmente por ele fazer, por falarem, por nos bajularem, por
trazer ideias absurdas, mas que o intuito seja nos engrandecer, afirmar para os outros aquilo que você já é, aquilo que você já exerce, que você não precisa afirmar. Se o Senhor o afirmou, né? Se você tem a sua família ali em concordância com aquilo que você tem vivido, né? Em concordância com o seu ministério, confiando em você, acreditando em você, as demais pessoas, o Senhor vai se entender com elas, como o Davi falou sobre aquele que estava amaldiçoando ele. Ei, deixa ele colher com o Senhor aquilo que ele está fazendo. Eu não vou levantar a mão contra essa pessoa. Então, ou seja, às vezes, se você tem ao seu lado pessoas lhe dando conselhos absurdos para afirmar sua autoridade, para afirmar quem você é, para afirmar o seu lugar, para que você exerça dessas determinadas formas, assim, ou coisas autoritárias no teu meio, no teu ministério, na tua casa, na tua família, com teus parentes, no teu trabalho, se você exerce uma liderança, enfim, ei, não precisa de nada disso, sabe? Não precisa verdadeiramente. Eu vou lá dar uma palavra dura para aquele irmão, para ele saber que eu sou o líder, para ele saber que eu sou o cara, para ele saber que eu sou espiritual mesmo. Vou declarar isso sobre a vida dele para que ele se veja com o Senhor, para ele ver o Deus que eu sirvo. Seja sábio como Davi. Tudo o que a gente faz, a gente colhe. A semeadura é opcional. Quer dizer, o plantio, a colheita é opcional. A semeadura é opcional, ou seja, você escolhe o que você vai semear, bênção ou maldição, bem ou mal. Agora, a colheita, ela é obrigatória, a colheita é obrigatória. O que você plantar, certamente colherá, não importa, você não precisa perder a paz. Se as pessoas estão ali, ó, descendo chumbo em você, distorcendo, como a gente já viu aqui, né, o Paulo ali, passando aquelas situações com os religiosos da época, distorcendo tudo que você fala, criando confusões, deixa que colham aquilo que eles foram, aquilo que eles estão semeando, né? Não tire a sua paz, não declare palavras sobre aquelas pessoas, não gaste tempo com isso. Eu já fui muito assim, eu já perdi muita paz com determinadas falas, com determinadas situações, com ingratidões, né, escancaradas que eu já passei, mesmo estando ali em todo tempo, auxiliando no que me pedem, na hora que me pedem, o que precisam. Essa sou eu e vai continuar sendo eu, você sendo ingrato ou não. Então hoje eu deixo, eu não falo, eu não perco mais a minha paz por esse tipo de situação, mas às vezes você, como eu, já esteve nesse lugar e não tem problema nenhum. É importante a gente reconhecer, orar, liberar perdão, se alinhar e não estar mais nesse lugar novamente. Estar muito sensível aos Aitoféis, os Aitofel aí do nosso lado, que falam absurdos só para que a gente firme e imponha aquilo que a gente já é, aquilo que a gente já vive, ou muitas vezes simplesmente para criar confusão mesmo, né? Sabendo que aquilo ali vai ser vergonhoso para nós, porque quem dá um conselho desse sabe muito bem quão vergonhoso vai ser. Só tá colocando na sua espinha porque é você que vai fazer, você que vai passar essa vergonha, não é a pessoa, entende? Então saiba discernir, peça em todo tempo até o final da vida discernimento no Espírito, discernimento no Espírito, discernimento no Espírito em nome de Jesus, para saber lidar e discernir esse tipo de pessoa do nosso lado, para que a gente se afaste, sim, porque é saudável emocionalmente, espiritualmente, se afastar de pessoas tóxicas do nosso meio, né? E realmente aquela pessoa, aquela amizade que não fica feliz com nada que você faz, com nada que você realiza, não te auxilia, não tá ali junto contigo, não te incentiva, não compartilha as coisas que você tá fazendo. Você vê que quando você fala de um projeto novo, a pessoa faz cara feia, a pessoa não gosta, ou a pessoa não dá bola, é aquela coisa assim, parece que nada tá bom. Ou quando você vai falar de algo seu, de algum projeto seu, ela já vem com coisas dela. Claro, se for compartilhar junto ali, amém. Mas tem pessoas que precisam se afirmar quando você tá compartilhando algo. Não é uma competição, entende? Há um momento para todas as coisas, né? Recentemente eu passei por isso, uma amiga muito querida do meu coração, que eu amo, que vai realizar um sonho dela de fazer parte da primeira escola de português, em português em formato online da Bethel. Glória a Deus, vai ser uma vivalista, estou muito feliz por ela, o momento e o tempo dela.
dela viver isso, sabe? E eu muito me alegro, glórias a Deus por isso, porque eu sei que eu tenho uma outra estação, vivendo um novo tempo. O Pai me confiou uma igreja local para cuidar, e glórias a Deus por isso. Então, cada um deve ser feliz e realizado no seu devido tempo. Mas se a gente tem que lidar com pessoas assim, que só nos sugam, que estão sempre nos puxando para baixo, nunca celebram as nossas vitórias, é tempo sim de você rever, ou de você ter coragem de orar ao Senhor. Senhor, afasta de mim todos, Senhor, todos que não estão dentro do propósito que o Senhor tem para mim. Todos que realmente estão do meu lado apenas para sugar aquilo que eu carrego, aquilo que o Senhor me confiou, apenas para minar as minhas forças, minar o meu propósito, desanimar, me fazer perder as forças, me distorcer aquilo que eu falo. Afasta de mim, Senhor, afasta em nome de Jesus, e me alinha e me conecta apenas com pessoas com propósito, com o mesmo propósito que eu, pessoas que celebram as minhas vitórias, celebram os meus projetos, têm prazer e confiança e alegria de desfrutar e viver aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, assim como eu faço nas dela. Se você tiver coragem de fazer isso, deixe estar aquilo que o Senhor for fazendo, aceite. Não segure com as suas mãos, porque vai ser a melhor oração, o melhor pedido para o 2023, assim, porque muitas vezes você está ao lado de âncoras, de Aitoféis, que são âncoras na sua vida, que te impedem de fluir no espírito, naquilo que você tem para a sua vida, porque não estão ao seu lado para cumprir o seu propósito, mas para miná-lo. Então saiba ser sensível e aceite, né, a verdade que cada um carrega, ainda que seja contrário à sua vontade, ou você nunca viu as coisas dessa forma, mas se você pedir discernimento no Espírito, ele vai lhe mostrar exatamente o que você precisa saber de cada um, para que você possa viver de uma forma saudável e leve, cumprindo o propósito do Senhor. Porque se tudo que você tem vivido em Cristo está pesado demais, está difícil demais, muito provavelmente você está carregando algo que não é da parte do Senhor. Porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, e em Cristo nós podemos todas as coisas. Se está sobrecarregado, se está pesado, ainda que todos nós passamos por exaustão, amém? Todos nós passamos por momentos difíceis, mas nós sabemos que temos um socorro bem presente, nós nos lançamos aos pés do Senhor e renovamos a nossa força, amém? E essa fala de Aitofel, né, quando ele viu que não fizeram aquilo que ele queria, que não seguiram o seu conselho, porque o seu segundo conselho era ir atrás de Davi, com 12.000 homens, enquanto Davi ainda estava cansado, né? Mas aí eles consultaram também Uzai, e Uzai estava, né, junto, ele voltou a mando de Davi mesmo para ficar olhando ali, para ficar junto e analisando, né? E Uzai deu outra ideia, e eles preferiram a ideia de Uzai, porque Uzai falou: não subestime teu pai é homem de guerra, Israel conhece teu pai, sabe que teu pai é um líder de guerra, então não subestime, espere, vamos juntar mais homens, vamos assim, eles preferiram o conselho de Uzai do que Aitofel. Então, como até ali era feito tudo jeitinho de Aitofel, quando ele teve um não, olha só que absurdo, quando ele teve um não, ele simplesmente foi para sua casa, colocou seus negócios em ordem e se enforcou. Já pensou? Já pensou tu tirar a própria vida? É claro que nós não estamos falando, ainda que sabemos que muitas pessoas que se suicidam, que tiram as suas próprias vidas, muitas das vezes são porque não sabem lidar e resolver determinados problemas. Uma da questão delicada também em relação aos nossos filhos. Se a gente cria filhos que não sabem lidar com conflitos, que não sabem lidar com regras, com limites, com relacionamento, quando foi ouvir um não, que nem todo mundo vai fazer o que a pessoa quer, nem todo mundo vai corresponder aos sentimentos daquela criança, quando ela se tornar uma adolescente, ela vai estar se suicidando com toda certeza. Não seja ingênuo a ponto de achar que isso não pode acontecer com seu filho, porque pode. Se ele não sabe lidar com um não, com uma situação difícil, por que ele não vai pensar em tirar a própria vida? Olha o exemplo que o Senhor nos deixou de um adulto, quanto mais de um adolescente em crise, com tantas opções para ele tirar a própria vida aí, liberadas na internet, e às vezes você nem acompanha o tanto de conteúdo absurdo que o teu filho está vendo. Então isso é uma realidade hoje, isso é algo que se passa hoje. Não é mais algo que a gente ouve falar,
em poucas pessoas, até porque o suicídio ele nem é divulgado, raras vezes é divulgado algo, mas por causa de uma brincadeira que não deu certo, dessas que estão aí sendo feitas nas redes sociais, mas ele nem pode ser divulgado para não aumentar o seu índice. Então, fique atento e saiba que pode acontecer com você dentro da sua casa, com seus filhos, dentro da sua família, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus afilhados, inclusive, de todos. Pode acontecer. Não seja ingênuo a ponto de achar que não, que isso é só para os outros. Não, isso é para nós também. Isso pode acontecer dentro da nossa casa também, se nós criamos filhos que não sabem ouvir um não, não sabem se relacionar com discordância, com pessoas que não vão corresponder ao seu sentimento, que não vão fazer tudo da determinada forma que foi feito. Porque se você for parar para pensar, não foi feito da forma que ele disse, mas foi feito. Eles foram atrás de Davi, né? Só que Uzai usou uma estratégia que envolvesse Absalão e junto, porque eles já estavam com a intenção de eliminar Absalão ali e acabar com essa rebelião, com essa bagunça, porque Davi era o rei para todo Israel. Então, o Aitofel não, Aitofel disse que ele iria com alguns homens, né, e ia preservar Absalão no reino, né. Então, Uzai já estava com todo o esquema, e justamente para se cumprir a palavra do Senhor. Mas pensa, não é que não foi feito, mas não do jeito que a pessoa queria. Então, olha só como a gente pensa que às vezes, né, é uma bobiça. Não é uma bobiça. Às vezes a pessoa ela tá tão acostumada a fazer tudo do jeito dela, da forma que ela fala, que ela pede, que isso realmente, se não acontece dentro do que ela quer, a pessoa simplesmente pede a morte, né? Tira a própria vida. E claro que para os nossos dias atuais, dentro do nosso contexto ministerial, espiritual, para nós que somos espirituais, que não vivemos apenas pelo natural, a gente sabe que às vezes não é uma morte física a qual a gente pode trazer isso aqui, mas uma morte espiritual. Por quê? Porque às vezes a pessoa está acostumada, quando ela chegou nova, né, nova convertida, se envolvendo na igreja, ou por ela estar muitos anos na igreja, tudo que ela falava sempre era feito, tudo que ela falava sempre era acatado, feito do jeito que ela queria, da forma que ela queria. E de repente começou a mudar, porque as pessoas mudam, as coisas mudam, o Senhor tem as suas próprias direções, né? O Senhor dá a visão para o pastor da igreja e todos nós, membros do corpo, a gente trabalha para que essa visão se cumpra dentro daquilo que o Senhor determinou, e cada um fluindo da sua forma, mas com tantas pessoas diferentes não vai ser feito tudo da forma que a gente quer. Mas o importante é ser feito. Como o pastor Márcio Valadão sempre fala, o importante não é como começa, é como termina. Então, às vezes não vai começar da forma que a gente quer, mas o importante é ser feito o que deve ser feito. Então, a gente tem que ser sensível a essa palavra, porque ela é muito séria e muito preciosa para os nossos dias. Porque há muitas pessoas, infelizmente, saindo da igreja, saindo do corpo, e a gente sabe que membro fora do corpo não sobrevive, porque é isso que a palavra nos diz. Se não estamos enxertados na videira, não temos vida. Se não estamos bebendo da fonte, não temos vida. Então, olha a seriedade que é essa questão. A gente precisa estar enxertados no corpo de Cristo. E muitas pessoas, porque em determinada situação não foi mais feito da forma que ela queria, do jeito que ela queria, apenas pegaram suas coisinhas e saíram sem olhar para trás. Isso se não saíram falando mal das suas autoridades, trazendo ainda mais esterilidade para si. Porque quem vai colher esse mal é você, ainda que a sua autoridade espiritual sobre a sua vida até fez algo errado, é ela e Deus. Entenda isso. Como Davi falou sobre aquele, eu não vou falar nada, eu não vou me dispor com ele. É ele e o Senhor. Assim nós temos que ter, porque principalmente contra as suas autoridades, se você fala contra as autoridades ministeriais que o Senhor colocou sobre a sua vida, ou contra os seus pais, ou contra os seus chefes, autoridades da nação, enfim, você vai colher muitas coisas ruins sobre a sua vida. Muitas coisas vão ser travadas na sua vida que você não sabe o porquê. De repente isso não vai mais, isso não flui mais. O que está acontecendo comigo? Repense, pare de murmurar ou falar mal ou propagar coisas contra as suas autoridades sobre a sua vida, porque é isso
que vai travando e secando a sua vida ministerial e espiritual, entende? Isso é batata, não tem. Eu sei porque eu vivi isso, eu já fiz muito isso, né? E eu vivi na pele essa questão, até entender esse lugar e não me colocar mais nessa brecha. E olha que eu tenho que lidar com determinadas coisas que só a graça de Deus na minha vida, mas eu entendo que o que se planta, se colhe. Então, não é comigo, é as pessoas e Deus, amém? Mas que em nome de Jesus, em relação a essas situações, se às vezes você está num ambiente hoje, né? Você não é uma pessoa manipuladora, não é essa a questão, mas você nasceu, cresceu, acostumado a que as coisas fossem feitas da sua forma, porque os seus pais eram bem, mimaram muito você, ou foram criados com avós que mimam mesmo mais ainda, né? Porque eles não têm essa responsabilidade de educação, isso está com os pais. Eles nem conseguem, porque vô é pai e mãe com açúcar, como dizem. Então, você precisa aprender a lidar com as diferenças, que as formas diferentes de fazer a mesma coisa também vão dar certo, mas isso não é motivo para você sair do corpo, para você decretar a sua morte em espírito, né? E dentro do corpo de Cristo, para você deixar de cumprir o seu propósito de criar raízes. Você vai passar de lugar em lugar e vai voltar sempre o mesmo problema, sempre a mesma questão, até que você se permita em Deus ser tratado sobre algo tão sério. Então, em nome de Jesus, aonde você está agora, no ministério, na família, no trabalho que você está agora, ore ao Senhor em nome de Jesus, para que Ele abra os seus olhos, para que Ele te torne sensível, para entender se você está nesse lugar, se você está nessa situação, se foi essa situação que te tirou de outros lugares, de outros ministérios, de outros relacionamentos, de outros casamentos, que também são consequências, às vezes, de não a pessoa deixou de fazer tudo que você gosta, do jeito que você gosta, então não quero mais, eu tenho que ser feliz, eu tenho que pensar em mim, vou pro próximo, né? E fica criando cicatrizes, que cada separação é uma cicatriz, é uma dor. Entenda que as coisas não vão ser feitas sempre da forma que você quer. Nós nos relacionamos, casamos, afirmamos compromisso para fazer o melhor para o outro. O homem atraído pelo respeito que a mulher lhe dá na frente de todos, sempre o honrando, sempre o respeitando, sempre elevando o homem, engrandecendo o homem que o Senhor nos deu, independente dos seus defeitos, e quão feio é, né, estar ao lado de pessoas que apenas falam mal do seu cônjuge, o envergonhando, o constrangendo. A gente é chamado a elogiar, a engrandecer, a respeitar, principalmente o homem, porque o homem é movido ao respeito. Se ele sabe que você fala mal dele o tempo todo para suas amigas ou para seus familiares, não estranhe se ele nunca queira estar junto. Isso é fruto do que você faz. Mude a sua conduta que seu marido vai ter prazer de estar com você em todo lugar. Então, a gente precisa fazer a nossa parte dentro do nosso relacionamento. A mulher é atraída pelo amor, pelo homem carinhoso, o homem amoroso, o homem que reconhece a mulher que tem ao seu lado, né, auxiliadora, cuidadora, ajudadora. Então, se ele tem uma mulher forte do lado dele, se ele a ama, se ele demonstra esse amor, esse carinho, esse cuidado na frente das pessoas, e não é um 007 que faz apenas em casa, que isso não cola e não conta, a gente realmente consegue um relacionamento saudável. Por quê? Porque é a coisa mais feia do mundo quando a mulher precisa de algo, né? E o marido nunca auxilia, o marido nunca tá junto, o marido nunca encoraja, o marido nunca se esforça, o marido nunca pega junto, nunca tem os projetos da esposa como o dele também para auxiliar, e vice-versa, não é um parceirão ao lado dela naquilo que ela, isso é coisa de mulher, não é. Se o Senhor colocou no coração da sua esposa, é para vocês dois estarem juntos, pegando junto, realizando junto. Não tenha vergonha de ser um homem companheiro, né, um porto seguro para sua esposa naquilo que ela se enganja a fazer. E quão feio é quando a mulher precisa de algo e ela tem que estar sempre sozinha, sempre caminhando sozinha, ou na frente dos parentes, dos amigos, o homem não levanta uma colher, não pega algo para ela, não serve a esposa, não ajuda, não é carinhoso com a esposa, é sempre na grosseria, na forma assim,
seca de falar na frente dos outros, não andam juntos, não demonstram isso, não reconhecem na frente das pessoas tudo aquilo que a mulher faz, né? Principalmente se ela é dona de casa, que ela não, dona de casa realmente não para, é serviço o tempo todo, né? Tem os filhos, tem o auxílio com o esposo, então verdadeiramente a gente precisa desse equilíbrio. Não adianta só porque não é mais satisfeito a nossa vontade, as coisas feitas da nossa forma, a gente virar as costas, pegar nossa malinha e ir pro próximo, porque você só vai ganhando cicatrizes, só vai deixando de construir algo sólido e verdadeiro em Cristo. Então, se policie, se você já passou essas situações, se você já viveu essas situações e se você ainda vive, peça discernimento e ore ao Senhor a respeito dessa palavra e saia desse lugar hoje. Ele nos chama atenção para isso, para que a gente recomece hoje um lugar em Cristo diferente, entende? Agora, eu entendo também que às vezes há pessoas que são manipuladoras mesmo, que vão sabendo que querem que seja feito tudo da sua forma. No seu casamento, manipulam com sexo, manipulam com mimos, com coisinhas do jeito que querem para que seja feito tudo que você quer do jeito que você quer. Principalmente relacionamentos abusivos, onde que a pessoa se sente muito amada, porque é isso que aquela pessoa faz ela sentir. É que eu gosto tanto de você que eu preciso que tu faça sempre desse jeito. Que você nunca saia sozinha, nunca vá ver uma amiga sozinha, não ande com essa roupa, não faça isso, não faça aquilo, não converse com ninguém, não seja assim, mas é porque eu te amo tanto. Então, essas manipulações não são saudáveis. Se você convive num relacionamento assim, ou você é assim, em nome de Jesus, clame pelo Senhor, ore ao Senhor e procure alguém para confessar isso que você carrega, para você ser liberta, ser curada disso, porque quando a gente confessa aos outros é que a gente é curado, de preferência uma autoridade espiritual sobre a sua vida que você tem confiança, mas saia desse lugar, seja livre, não haja mais pelo meio da manipulação, porque isso não é saudável, você vai colher coisas que você não vai gostar, muito provavelmente já há muita esterilidade, muitas coisas paradas, presas, né, e difíceis na sua vida ministerial e pessoal por causa desse seu comportamento, dessa sua forma de ser, né? Então, em nome de Jesus, que diante dessa palavra, desse modelo que não foi à toa, que nada do que foi escrito na palavra é à toa, se ele deixou esse exemplo na palavra para nós, é para a gente refletir, é para a gente se colocar nesse lugar de reflexão e realmente trazer isso para a nossa vida hoje, que não é saudável esse tipo de comportamento, esse tipo de criação para os nossos filhos, esse tipo de criação, de jeito de ser das pessoas, para que a gente, se for assim, seja tratado, seja curado, seja restaurado em nome de Jesus, e também para aqueles que convivem com pessoas assim, possam também orar ao Senhor, clamar, se possível se afastar, dependendo do tipo de relação, mas se é um cônjuge, se é uma pessoa que é mais próxima de você, um parente, um pai, uma mãe, enfim, irmãos, aí realmente a gente tem que orar para que o Senhor venha com restauração, que essa pessoa saia desse lugar, né, saia desse lugar e seja restaurada em nome de Jesus. Que essa palavra gemine ao seu coração, que ela venha trazer cura e restauração à sua identidade em nome de Jesus, que ela abra seus olhos, seus ouvidos, que todos os seus 5 sentidos sejam restaurados, estejam sensíveis à voz do Espírito Santo em nome de Jesus, para que isso venha florescer em você, para que você se torne livre, para que você se torne saudável espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, para que nós não venhamos mais a passar e a ser pessoas como Aitofel, mas sermos pessoas como Cristo, com a sabedoria de Davi, não nos importando mais com pessoas que nos afrontam, mas deixando que elas colham e sejam tratadas com aquilo que elas estão semeando, e que nós também possamos identificar pessoas assim, manipuladoras, para que não estejam mais próximas a nós, para que nós oramos ao Senhor também, para que Ele afaste de nós toda conexão, tudo aquilo que não vem dEle, que está nos travando, que são âncoras e pesos sobre nós, para que Ele traga apenas pessoas de conexão no Espírito, conexões no propósito,
para que assim Ele nos alinhe como igreja, como família, como ministério, né, para aquilo que Ele tem para nós, porque nós não vamos fazer nada sozinhos, nós precisamos um dos outros, nós somos um em Cristo, mas que seja com aqueles que verdadeiramente estão conosco para um cumprimento de propósito, amém? O Senhor não nos trouxe essa palavra para peso, mas para libertação, para algo maior, para que nós possamos verdadeiramente ser tratados no Senhor, ser tratados no Pai, para que a gente possa viver aquilo que Ele projetou para a gente viver, amém? É uma restauração, é um renovo, é um recomeço para um ano de realizações, amém?